conosco sempre. Nós nos encontramos aqui mais uma vez no início da noite de domingo para esse encontro de confraternização espiritual que nós chamamos convenientemente a hora da prece. Exatamente porque durante uma hora nós nos dedicamos à reflexão e de modo especial à oração, a esse contato com a espiritualidade, de tal maneira que ele possa nos fortalecer, possa nos alimentar para a continuidade da nossa caminhada que é repleta de percalços, de dificuldades, de barreiras que nós precisamos transpor através do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso estudo e, de modo especial, com o apoio da espiritualidade que nos acompanha, que nos ampara, ilumina e inspira. E essa providência espiritual, ela acontece de forma cada vez mais efetiva à medida em que nós nos ligamos a ela através da oração, que nós fazemos individualmente, particularmente, todos os dias, todas as horas em que nós quisermos nos ligar à divindade. Mas é muito importante também esse momento coletivo em que nós nos reunimos com os confrades, com aqueles que comungam conosco da mesma convicção, da mesma concepção, da mesma crença, para juntos orarmos, porque isso fortalece o indivíduo e fortalece a coletividade física e a coletividade espiritual. E a casa espírita é um ambiente propício e adequado para isso. Nessa oportunidade, eu quero lembrar que esse momento da hora da prece já existe há quase 24 anos de funcionamento, todos os domingos, né? Eu sei disso porque na primeira eu já estava aqui, presente, trabalhando aqui também. E o Centro Espírita Francisco de Assis, desta semana, na terça-feira, no dia 2 de dezembro, completou 73 anos da sua fundação, de funcionamento ininterrupto também. Em 2 de dezembro de 1941, o irmão Olívio Silva e outros companheiros deram início a esse grupo espírita que se denominou Francisco de Assis. Não começou em 1941 neste endereço, nesta casa física, né? Mas na década de 50 mudou-se para cá, após a construção, a aquisição do terreno e a construção do prédio, que durou um tempo razoável, né? Mas já estamos com quase 60 anos de presença neste prédio aqui. Em 1941, na fundação, eu disse que na hora da prece eu estava aqui, na primeira, né? Na hora da fundação não estava não. Porque está com 73 anos, aí realmente eu não estava aqui. Podia até estar, talvez, espiritualmente, né, desencarnado, antes de reencarnar, podia até ser que eu estivesse na ocasião presente, não sei, não estou lembrado agora. Fisicamente não estava. Mas é uma alegria, né, a gente recordar esse tempo ininterrupto de existência que se comemorou durante esta semana, né? E também esse momento que nós nos encontramos aqui já há mais de 20 anos, como eu falei. Então vamos elevar o nosso pensamento para a prece inicial, de agradecimento também por tudo que temos podido partilhar.
Senhor, iniciamos o nosso encontro desta noite, já com palavras de gratidão, porque são muitos os benefícios que temos recebido em nossas vidas. Por isso, devemos, em primeiro lugar, render graças a Deus, Pai de misericórdia, por nos dar a chance de viver novamente na terra e poder assim evoluir. Por tudo aquilo que temos recebido de graças, de bênçãos, de realizações, e pelas dificuldades, pelas dores que nos fazem aprender e crescer. Agradecer a Jesus, nosso Senhor, por sua presença incondicional e constante ao nosso lado, pelos séculos, pela sequência das vidas, sempre nos acolhendo, nos apanhando de volta, nos chamando, nos convidando e nos amparando. Agradecendo aos nossos benfeitores, guardiães, protetores e dirigentes espirituais, pela inspiração, pelo apoio, pelo amparo, que não nos falta em momento algum. E nesta ocasião, nós também transmitimos as nossas vibrações de gratidão ao irmão Olívio Silva e aos outros companheiros que, juntamente com ele, há 73 anos, puderam dar início a esta obra de caridade, de divulgação da doutrina espírita e da sua prática diária, que é o Centro Espírita Francisco de Assis. Aos nossos irmãos, bem-amados e aventurados, nós rendemos graças, desejando que estejam continuando o trabalho na espiritualidade, desfrutando da tranquilidade e da paz do dever cumprido. Que Deus abençoe e guarde a cada um deles e a cada um daqueles que sofrem e pelos quais hoje nós também estamos aqui na intenção de orar e vibrar. São desencarnados, são enfermos encarnados, doentes do corpo ou da alma, pessoas que estão em nosso pensamento, em nossa lembrança, são nossos amigos ou familiares, de quem neste momento nós nos recordamos, e aqueles outros cujos nomes estão escritos em nossos cadernos de vibrações, que a espiritualidade que nos ajuda possa avaliar, visitar e contribuir para a melhora, para o alívio e, quem sabe, até mesmo para a cura de cada um, de cada uma, de acordo com as necessidades e o merecimento. Que o Senhor balsamize, envolva, ilumine e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. A próxima.
boa noite. A nossa mensagem hoje, para que possamos dar início à hora da prece, ao estudo do Evangelho, é retirado do livro O Espírito da Verdade, a mensagem 96, ser compassivo. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que nos lá despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes da falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Ser compassivo. Caibar Chutel. Mais uma mensagem que vem nos ajudar a entender que muitas das vezes nos equivocamos em querer ser melhor, onde podemos entender com essa mensagem que essa virtude, essa caridade hoje, a piedade, que vai ser aqui trabalhada pelo Emerson, é de fundamental importância para que possamos ter merecimento de viver melhor. Como a doutrina sempre chama a atenção, na justiça divina não há privilégios, não há favorecimento, e sim justiça, a justiça do merecimento. Que assim seja. A próxima música é Cantiga por Francisco, 46. Doutrina espírita.
Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos comentar o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item 17, abordando a questão da piedade, Allan Kardec inseriu uma mensagem espiritual psicografada. O espírito se denominou Miguel e ela foi recebida em 1862 na cidade de Bordeaux, na França. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz,
que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Essa mensagem é bastante contundente. Esse benfeitor espiritual que se autodenominou Miguel, na época da codificação da doutrina espírita, para enriquecer esse capítulo que trata da caridade, porque o título geral do capítulo é "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita", aborda a piedade e a coloca como a base da caridade, vamos dizer assim, como sua irmã, como precursora. Por quê? Que relação tão estreita é essa que ele estabelece aqui? Que nós entendemos por caridade é fazer o bem ao próximo, não é assim? Praticar o bem sem olhar a quem, é fazer o bem sem esperar recompensa, enfim, é oferecer todo e qualquer tipo de ajuda, de colaboração, de contribuição, de apoio, que você possa, não somente do ponto de vista material, mas também e principalmente do ponto de vista moral, espiritual. Porque a caridade, ela é bastante ampla, não é apenas se tratando da doação de objetos materiais ou de recursos materiais, embora isso também faça parte, né? Isso também está contido no processo de ação caritativa, porque as pessoas sofrem, padecem necessidades físicas, e há também que se dar o pão, há também que se contribuir nesse sentido, do alimento, da acolhida, do amparo de ordem física. Mas não é só isso. Há o pão espiritual, o pão moral. Mas para se movimentar em direção ao próximo, para se movimentar na prática real e efetiva da caridade, é preciso que haja um sentimento anterior, que faz com que a caridade aconteça, com que você se decida a agir e que ela lhe impulsiona para a ação. E é exatamente o que o nosso irmão Miguel afirma, que esse sentimento é a piedade, a compaixão, a misericórdia. Por quê? Porque é este sentimento que traz a comoção, a emoção, que você sente esta compaixão em relação àquele que sofre. Não estamos tratando aqui de falar simplesmente em pena, em sentir pena de alguém que sofre, ou das pessoas que padecem ou que são necessitadas. Estamos falando de piedade, que é um sentimento mais profundo. Aqui ele falou no estremecimento, no confrangimento do ser, da alma, até mesmo de um certo constrangimento, numa atitude, num sentimento melancólico. Por que isso? Naturalmente, ao se deparar
com o sofrimento alheio, com a desgraça, com o padecimento, com as necessidades dos outros, se eu me enterneço, se eu sou envolvido do sentimento de piedade, é natural que isso me confranja, né? Que isso me gere uma certa tristeza, melancolia, que eu derrame até lágrimas, como ele colocou aqui, mas não no sentido de paralisar e também de não parar aí, não ficar somente na comoção e nas lágrimas, mas a piedade profunda e verdadeira vai fazer com que eu me movimente na direção de aliviar esse sofrimento que está me gerando o sentimento de piedade. Por isso há essa relação intrínseca entre os dois. A gente fala muito, todos nós. Muitas vezes falamos, achamos bonito alguém falar, achamos bonito nós mesmos falando, né, sobre caridade, amor ao próximo, tudo isso aí. Agora, no momento de executar, de realizar, de praticar, nós terminamos sentindo uma certa dificuldade. Muitas vezes, a prática disso fica um pouco mais afastada. Nós estamos mais próximos, muitas vezes, né, da beleza dos textos, da beleza dos conteúdos, do seu entendimento, da sua explicação. Mas na hora da execução concreta desse socorro, desse amparo aos desvalidos, nós ficamos meio que distantes, sentindo uma certa dificuldade. Isso significa o quê? Partindo do raciocínio exposto nessa mensagem, significa que o sentimento de piedade ainda não nos envolveu de forma plena e efetiva. Ou, no segundo momento, pode ter nos envolvido, mas somente até o ponto do enternecimento, das lágrimas, do constrangimento, da melancolia, mas ele não foi capaz, não foi o suficiente para nos fazer o movimento, a ação concreta de ajuda ao próximo. Naturalmente que isso aqui não é algo matemático, não é uma questão de ciência exata, é uma questão de compreensão, sim, mas está muito ligado à convicção e ao sentimento. As duas, razão e emoção. A razão para compreender, a emoção para sentir. Nós admiramos, elogiamos, achamos muito interessante, muito bonito, aqueles exemplos de caridade ao próximo, e que são realmente bastante virtuosos. Mas o que nós podemos fazer dentro das nossas limitações, das nossas condições, das circunstâncias que a nossa vida, que as nossas características vitais determinam? O que nós podemos fazer também, mesmo que não sejam ações universais, nacionais, estaduais, municipais, mas sejam ações locais, próximas de nós. Há pessoas que o nível de piedade e de ação na caridade tem um impacto bem significativo, porque consegue expandir, mas isso tudo é uma caminhada, né? São pessoas admiráveis, mas há também exemplos locais, de bairro, de rua, de comunidade, de organização localizada,
A gente fala, se a gente for falar de Francisco Cândido Xavier, a gente vai falar de uma pessoa, de uma personalidade cuja ação da caridade foi muito ampla e de um impacto nacional, mundial, mas porque já tinha toda uma história, né, de vidas pretéritas, e que nessa vida se dedicou unicamente a isso, ao sinônimo de caridade, embora tenha tido suas atividades profissionais também para se manter, mas deu um impulso generalizado. Se a gente for falar de outras pessoas, brasileiros mesmo, não importa de qual religião, como a Irmã Dulce, ou um estrangeiro como a Madre Teresa de Calcutá, não importa a convicção religiosa, mas até porque eram pessoas de impulso caritativo e que houve uma repercussão ampla, porque a sua vida inteira foi dedicada a isso. Talvez nós não temos condições, no momento, de gerar esse tipo de impulso nacional ou internacional, mas podemos fazer nossos impulsos locais. Para isso, a gente precisa começar. E esta mensagem de hoje vem bem a calhar. Quando nós contemplamos as necessidades alheias, o sofrimento do próximo, nós sentimos o quê? Não sei ninguém dizer não. É só para a gente pensar. O que é que nós sentimos? Que sentimento nos invade? Vai até que ponto esse sentimento? Não sentimos nada? Isso não nos diz respeito? Nós não temos nada a ver com isso? Isso nos toca? Isso nos sensibiliza? Isso nos constrange? Nos entristece? Nos deixa melancólicos? Nos aflige? Nos enternece? Faz com que a gente tenha vontade de realizar alguma coisa? A gente vai e faz alguma coisa? Enfim, você vê que tudo é uma gradação, né? São diferentes respostas intelectuais e emocionais que nós podemos dar. E é essa reflexão pessoal, individual, que o Evangelho de hoje nos provoca, nos convida a fazer. Até que ponto nós temos o sentimento de piedade? Até que ponto o sentimento de piedade nos envolve? Ele nos movimenta para a caridade? Porque só Ele pode movimentar para a caridade verdadeira, para esse exercício concreto do amor ao próximo. Então, fica essa pergunta para cada um de nós fazermos a nós mesmos, né? Refletindo sobre a nossa vida. Vamos continuar. Agora é o Senhor vem.
O estudo do Livro dos Espíritos hoje é no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Penetração de nosso pensamento pelos Espíritos. Pergunta 456, 457 e 458. Allan Kardec pergunta aos Espíritos trabalhadores da codificação: os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? E eles respondem: podem vê-lo, visto que vos rodeio incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Na 457, Allan Kardec pergunta: os Espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: frequentemente. Eles conhecem aquilo que quererias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Na 458, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? A resposta: isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Na casa espírita, ela vem expor a influência que sofremos do mundo espiritual. Ela vem trazer através de exposições e vem também através de comprovações provar essas influências que sofremos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec já tinha perguntado aos espíritos, logo lá no começo, se somos influenciados pelo mundo dos espíritos. E a resposta é que somos muito mais influenciados do que imaginamos. E muitas das vezes conhecem segredos nossos que nós mesmos queremos ocultar do nosso próprio íntimo. Isso traz para nós responsabilidades do que precisamos fazer para repelir as influências que não nos ajudam. Nesse estudo mostra, como a doutrina espírita está sempre nos lembrando, que somos vítimas de nós mesmos. E as influências espirituais, que muitas das vezes vêm nos ajudar a termos atitudes, pensamentos, decisões desastrosas para o nosso fortalecimento moral. Somos vítimas de nós mesmos, porque, como tem nesse estudo aqui, depende do que fazemos por nós para repelir essas influências. Na primeira pergunta, lá na resposta, no estudo dessa resposta, mostra que as classes dos espíritos são diversas. Como diversos são os homens com sua disposição em se melhorar moralmente. Pedimos muito, desejamos, necessitamos, mas ainda não percebemos
que o segredo está dentro de nós. Jesus Cristo, quando não podia falar abertamente sobre esses assuntos, resumiu o perigo da influência que não é boa quando nos ensinou a vigiar os pensamentos. Quando ele disse: orai e vigiai. Porque o orar e vigiar, ele tem uma amplitude de importância para todos nós. Tem muito mais importância do que achamos. Muitas das vezes achamos que vigiar o pensamento é uma questão meramente religiosa, e não é. É uma questão de inteligência. É uma questão de podermos entender como está o nosso estado emocional para percebermos que tipo de receptividade eu estou dando para as influências que muitas das vezes estão sim à minha volta. Então cabe a nós nos vigiarmos, termos mais vontade de repelir essas influências que não são boas e aproveitar as influências melhores, que, como a doutrina esclarece, estão sempre sendo ajudados, estão sempre com o nosso amigo espiritual, aquele que vem trazer para nós os bons conselhos, as boas decisões, que vem velar por nós. Esse aí está ali, fielmente nos ajudando. Podemos até nos perguntar: e por que não me ajudou na semana passada, quando eu bati com a cara na porta, quando em algum momento perdi algo que gostava tanto? Ele estava lá nos ajudando. É porque muitas das vezes o nosso pouco caso em nos crescermos moralmente faz com que venhamos a deixar mais, a se aproveitar de nós as influências que não são boas. Por isso somos vítimas de nós mesmos. Por isso é que a doutrina sempre nos chama a atenção da reforma íntima, do progresso espiritual. Sem ele, dificilmente seremos melhores. Como nós falamos lá no começo, na leitura da mensagem, não há privilégio, não há favorecimento. E muitas das vezes as práticas exteriores são apenas ilusões. O que precisamos é interiorizar os ensinamentos do Cristo em nós, para que possamos aproveitar a conexão que temos com o plano espiritual e recebermos diariamente as boas ideias, os bons conselhos, a paciência que tanto precisamos nesse mundo, que é uma virtude necessária para o nosso avanço, o nosso progresso. No estudo dessas perguntas, porque existe um estudo mais detalhado sobre as perguntas, mostra que num futuro não tão longe, o homem se beneficiará da telepatia para se comunicar com o outro homem encarnado. Porque, como já sabemos, a telepatia é usada já hoje pelos médiuns para se comunicar com os espíritos. Mas no futuro, de acordo com a evolução do homem, aproveitaremos a telepatia para nos comunicarmos. Isso é para entender que essas influências que hoje sofremos e não percebemos por causa do nosso descuido, lá na frente será perceptível, né? Será a mostra, será à nossa frente. Cabe a nós aproveitar essas exposições e refletir se vale a pena olhar para dentro de si e procurar se conhecer,
para que possamos detectar o que precisamos fazer para aproveitar as melhores influências que Deus envia para nós. Porque se vivemos aqui nesse mundo, somos necessitados dessa ajuda espiritual. Se vivemos nesse mundo, estaremos assim, frente ao mal, mas a ajuda está lá. Dificilmente seremos melhores se não conseguirmos vencer as nossas imperfeições. Nesse estudo, quando fala sobre as classes dos espíritos, mostra que todos nós nos afinamos com as classes, muitas das vezes, mais frívolas, mais zombeteiras, onde estão a rir, a nos incentivar a brincadeira, a maledicência, a conversação desnecessária, ou para quem prefere chamar, o mau julgamento, a fofoca. Muitas das vezes estamos sendo ali influenciados por essa frivolidade do mundo dos espíritos. Mas a culpa é nossa, não são deles. Lá na pergunta diz que a influência é grande, mas eles só se afinam quando a atenção é dada para eles. Por isso é que somos vítimas de nós mesmos. Cabe a nós procurar vencer os obstáculos dos vícios para dar atenção ao bem, ao amor. Por isso que o Evangelho, do começo ao fim, chama a atenção da reforma íntima. Mostra que sofremos consequências imediatas com qualquer pensamento voltado para o mal. Já estamos sofrendo a consequência. A consequência da influência, a consequência do estado emocional que não está bom, a consequência da doença espiritual que está sendo causada pela minha displicência, pelo meu descuido em viver nessa vida. Então, que possamos aproveitar esses estudos e refletir sobre a vida, porque a nossa ligação com a casa, nossa ligação com Deus é importante sempre, necessitamos disso, mas o trabalho que precisamos fazer por nós mesmos é muito maior do que essa ligação que tratamos como grande, como essencial. É importante devido à nossa vibração, o nosso momento. Mas chegará em um estágio onde estaremos sendo ligados a Deus, não por atos exteriores, mas por todo momento, por todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, até na maneira de trabalhar, até na maneira de interagir, estaremos conectados com Deus. Hoje nos conectamos de maneira exterior, onde achamos até que essa conexão é o bastante. Enquanto não nos preocuparmos com o que estamos pensando, com o que estamos fazendo da nossa vida, vamos continuar atraindo essa frivolidade espiritual, onde nos ajuda a sermos ainda espíritos perdendo tempo nesta maravilhosa vida, que muitas das vezes não entendemos o quanto ela é importante para nós, e que possamos entender que todos esses ensinos, toda essa preocupação está conectada diretamente com o nosso próximo,
para que eu possa pensar no que estou fazendo, eu tenho que entender o que posso fazer com o meu próximo. Eu vi na rádio espírita uma palestra, eu não lembro o nome do palestrante, dizendo que precisamos ter cuidado com o que pensamos das pessoas, porque todos nós temos influências boas, perigosas, viciosas, temos tudo isso aí. E essas influências, muitas das vezes, que não têm uma evolução moral, de acordo com o meu ato em fazer mal a alguém, em pensar em fazer mal a alguém, eu posso ali adquirir um espírito, parceiro daquele ser que eu quero fazer mal, ser ali um verdadeiro espírito querendo se vingar de mim, me fazer mal também. Então tudo é uma conexão. Precisamos ser inteligentes para viver, entender que fazer mal ao outro não é uma questão apenas religiosa, é uma questão de nós podermos ser melhor e repelir a vingança, o sentimento mau, o sentimento do ódio que possa vir de espíritos amigos dos outros. Para finalizar, apesar de aprendermos, discutirmos tão bem sobre a influência dos espíritos, não precisamos viver diariamente preocupado com que tipo de influência temos, mas precisamos viver diariamente preocupados com o que estamos pensando, com o que estamos fazendo, porque o segredo está ali. Eu preciso me preocupar com o meu pensamento. Deixa o Espírito viver a vida dele lá. Que assim seja. E após a prece de encerramento, nós iremos para o passe. Vamos permanecer, manter essa harmonia, essa tranquilidade que nos encontramos, que nós vamos chamando as pessoas aos poucos para a recepção do passe. Queríamos só avisar também que no próximo dia 20 de dezembro, sábado, nós vamos ter a confraternização aqui na casa com a pizza. Durante o ano tem almoço, E almoço para as benfeitorias da casa, para o sustento, manutenção da casa. E também acontece esse momento da pizza. Dia de sábado, às vezes você come, alguma pizza assim, fora. Aí, em vez de você comer na pizzaria, aí você vem pegar aqui, ou vem comer aqui, ou vem comprar aqui. Em vez de dar o dinheiro lá, dá o dinheiro aqui, que ajuda. Aí você ainda come a pizza feita aqui mesmo, boazinha, tudo direitinho, Não é mais cara, é mais barato um pouco. Vai ser vendido o ingresso lá na livraria, lá embaixo, tá bom? Agora vamos para a prece final. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de encontro fraterno. Nós temos palavras de gratidão, Senhor, mas ao mesmo tempo de rogativa de cada vez mais luz e força para colocarmos na prática da nossa vida os teus ensinamentos, a tua boa nova e o esclarecimento da doutrina espírita. Envolve-nos, Senhor, com as tuas energias vivificadoras, com os teus bálsamos salutares, enternecendo-nos as mentes e os corações, permitindo com que sejamos capazes de alimentar, de estimular, de fazer crescer e ampliar em nós mesmos o sentimento de piedade. Pela misericórdia de Deus, nosso Pai, por tua graça inefável, Senhor,
nós rogamos, concede a nossa capacidade de nos sensibilizarmos, de nos apiedarmos do sofrimento do nosso próximo e assim encetarmos as ações mobilizadoras em favor do soerguimento, da superação, do alívio das dores alheias. Que a tua paz, a tua bênção e a tua luz permaneçam conosco e com todos eles nesta noite e sempre. Assim seja. Cantiga por Francisco agora, tá certo? Na página 46. Agora, conquista. Está na folha anexa ao livro.
Amigo, página 33. Amigo. Alegria, página 25. Não
Alguém na estrada, página 29. Acreditar, página 21. Amen.
Francisco de Assis. Vai pular? Sorriso, então, na página 117. Aos pés do monte, página 39.